Olá, Thaís e demais colegas aí da comunidade QGIS. Eu vou tentar usar uma abordagem um pouquinho diferente para tentar resolver esse problema, né? O problema aqui é a gente tem um conjunto de lotes e a gente precisa calcular o valor da testada de cada um deles, ou seja, a área, o perímetro externo desses lotes, né? Eu tenho aqui um conjunto de lotes, 217, em 5 quadras diferentes. Eu vou tentar fazer um modelo aqui, usando alguns algoritmos, para chegar nesse cálculo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é ter uma camada de quadras que eu não tenho aqui. Vai variar aí, vai ter pessoas que vão ter essa camada. Nesse caso eu não tenho, porque eu puxei apenas aí os lotes. Então eu tenho aqui os lotes e eu vou dissolver esses lotes usando como um campo para realizar o dissolve o ID quadra. Isso vai fazer com que eu tenha 5 polígonos diferentes correspondente às 5 quadras que eu tenho aqui. Então eu vou ter aqui a quadra 1, ID quadra 1, essa aqui é a 5, ID quadra 5. Né? Eu vou guardar essa camada aqui por enquanto, não vou precisar utilizar elas agora. E depois eu vou usar uma função que extrai o perímetro desses lotes aqui, que é a boundary, né? Essa função aqui, ela extrai o perímetro, né? Eu vou usar ela para extrair o perímetro dos lotes. Vou rodar ela aqui. Vou guardar isso daqui. Então eu tenho aqui, né, esse perímetro, ele guarda todas as informações da tabela de atributo. Então eu tenho aqui um FID, o ID quadra 2, o ID lote 42, que corresponde ao lote original que eu tinha. Né? Só que aqui eu tenho um perímetro dela inteiro, eu quero só essa parte externa aqui. Então vamos explodir essas linhas, né, em cada um dos seus vértices. Né? Então para isso a gente vai usar o explode lines. Tem uma função aqui, em português deve estar explodir linhas. Né? Então eu vou usar a camada do perímetro e eu vou pedir para ele explodir isso daqui. A partir desse momento eu tenho, para uma quadra como essa, eu tenho essa linha exploded, correspondente ao ID quadra 1 e ID lote 182, que ainda é a mesma informação do meu ID aqui. E eu tenho uma outra, com outro FID, esse FID está usando outro ou está usando o mesmo? Está usando o mesmo aqui, mas são duas linhas distintas, né, para o mesmo lote. Só que eu não quero essa linha dele aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção, né? Eu vou trabalhar com essa camada aqui. Vou até mudar um pouco a cor para a gente conseguir ver a seleção funcionando, né? Vou botar aqui uma cor mais escura. Pronto. Então eu vou usar o select by location, selecionar por localização. Eu vou pegar o que é que eu vou querer? Eu vou querer todas as linhas do exploded que toca, né? Vou botar aqui o touch, a camada de dissolved polígono, que eu vou chamar para fins didáticos aí para a galera não se perder. Vou chamar ela de quadras, que foi aquela camada que a gente criou aqui. Então eu vou querer todas essas linhas que tocam o perímetro dessas quadras. Então eu vou selecionar by location, eu vou selecionar o exploded, touch, quadras, né? Então eu vou criar uma nova seleção, né? Eu vou criar essa nova seleção dessas linhas. Viu que ela já ficou selecionada aqui. Essas são as linhas que eu preciso para calcular a área externa. Então eu vou só habilitar aqui a edição do exploded, vou inverter essa seleção e vou deletar essas linhas internas que não são interessantes para o problema aí que a Thaís apresentou para a gente. Então eu tenho aqui agora essas linhas, né, do perímetro com um ID quadro e um ID lote, onde eu posso fazer o cálculo, né, posso fazer os cálculos aqui das extensões. O problema é que eu tenho aqui, para a mesma quadra e para o mesmo lote, eu tenho 3. Então eu vou fazer o dissolve de novo, né? Vou fazer um dissolve dessa camada do exploded.
e vou utilizar o ID lot como elemento unificador para transformar todas essas linhas de volta para o número original de lotes que eu tinha. Então vou rodar aqui. Se eu pedir para ele me mostrar a quantidade de feições, eu tenho 217, que corresponde às mesmas 217 lotes originais que eu tinha aqui. Se eu pedir a seleção aqui do Dissolver, vocês vão ver que ele corresponde exatamente ao perímetro externo em todos os lotes, né? E aí a outra que me resta fazer aqui é abrir a tabela de atributos, calculadora, criar um campo chamado testada. Ele tem que ser um valor real, né? Um valor decimal com duas casas decimais. E eu vou puxar aqui a função length, né? Ele vai calcular a extensão aqui da testada. Como eu já botei aqui a precisão 2, então ele vai ignorar esses números aqui. Dá um OK, já ignorou. Salvei e agora eu tenho exatamente as distâncias. As minhas testadas que variam aqui de 2,67, ou seja, um lote com a testada muito pequena, que está aqui, o lote 280, tem apenas 2 metros de testada, e até testadas de 49 metros, que é desse lote 275. E aí cabe uma ressalva aqui, que é o conceito de testada, né, que a gente pode trabalhar. Veja nesse lote aqui, por exemplo, 283, esse daqui, o 282, eu tenho só essa testada aqui, que é o conceito mais tradicional, que é a frente do imóvel localizado para o logradouro lindeiro a ele, né? Aqui eu tenho duas frentes, né? E aí, às vezes, é testada 1, testada 2. Aqui a gente está calculando tudo como uma coisa só. Mas eu vi que no problema em questão, ele também seria calculado dessa forma. Eu estou vendo aqui que a linha da testada, no caso das esquinas, ela é contínua, se bem que essa linha não é a linha de testada, ela é ignorada na tentativa, porque o que está sendo calculado, na verdade, é essa distância aqui, que não corresponde à testada do imóvel, né? Ela corresponde à distância entre os dois vértices em linha reta. Então, isso daqui ele funciona para esses lotes, mas ele já não funciona para os lotes de esquina, né? Então, essa metodologia ela é engenhosa, mas ela deixa uma falha aqui nas esquinas, né? Já aqui nessa que a gente está utilizando, que eu estou apresentando, ela já resolve esse problema das esquinas e dos lotes comuns, os lotes aqui que só tem uma testada. Então, eu espero poder ajudar. Essa é uma possibilidade. Deve ter, como eu disse, tem essa problemática das testadas de lotes que tem mais de uma testada. Essa aqui tem 3, por exemplo, 3 logradores diferentes. Aqui tem 2, mas é um caminho aí para a gente abrir a discussão e chegar numa solução para essa questão tão interessante aí que foi lançada no grupo. Valeu!